Olá, este é o STJ Notícias, seu momento semanal para ficar por dentro dos principais julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver negado habeas corpus a influenciador acusado de exploração de menores. Temos ainda, STJ decide que é possível homologar sentenças estrangeiras que alterem completamente o nome de brasileiros, inclusive o sobrenome. E mais, mantida prisão preventiva de químico suspeito de adulterar produtos lácteos no Rio Grande do Sul. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias começa agora. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível homologar sentenças estrangeiras que alterem completamente o nome de brasileiros, inclusive o sobrenome. Com a homologação, a sentença estrangeira passa a ser válida no Brasil. A Corte Especial do STJ decidiu por unanimidade que é possível a homologação de sentenças proferidas no exterior que autorizam a mudança completa do nome de brasileiros, inclusive do sobrenome. Para isso, é necessário que sejam atendidos alguns critérios exigidos por lei e pelo regimento interno do STJ. Um exemplo é o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que estabelece que a legislação do país em que a pessoa for domiciliada determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Este advogado explica quais são os outros critérios. Primeiro, essa sentença, essa decisão judicial, ela tem que ter sido proferida por uma autoridade estrangeira competente. Então, essa decisão ela também tem que ter eficácia no país em que ela foi proferida. Ela tem que vir, quando vier acompanhada aqui para o Brasil, acompanhada de uma tradução, salvo se tiver um tratado entre o Brasil e aquele país que dispensa essa tradução. Tem que ter ocorrido naquele processo, no âmbito do estrangeiro, uma citação válida, ainda que tenha ocorrido a revelia, que é quando não há um pronunciamento da parte, no caso concreto. Ela não pode ofender a soberania nacional, inclusive também não pode ofender a dignidade da pessoa humana. Um pedido de homologação de sentença estrangeira foi feito por um brasileiro domiciliado nos Estados Unidos que possui certidão de naturalização norte-americana e mudou o nome conforme a legislação daquele país. Na alteração, o sobrenome da família foi totalmente retirado. Por conta disso, o Ministério Público Federal pediu a improcedência do pedido de homologação por entender que a legislação brasileira não permite tal supressão e, portanto, a sentença ofenderia a ordem pública. A relatora do pedido, ministra Isabel Galotti, atestou que os requisitos legais e regimentais para a homologação foram cumpridos. A ministra pontuou que a escolha de prenome e de sobrenome de origem inglesa é compreensível e razoável nessa hipótese analisada, já que evita possível estigma ou discriminação no país de que se tornou nacional. Ela acrescentou que essa mudança de sobrenome não viola nenhum interesse público relevante ou de terceiros. Já em relação à supressão total do sobrenome, a relatora esclareceu que a chamada Lei do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos facilitou não só a mudança do prenome, como também a de nomes de família. Em decisão monocrática, ministro do STJ mantém prisão do influenciador Ítalo Santos, acusado de exploração de menores. Os detalhes com Jáfer Araújo. A decisão foi do ministro Rogério Schietti Cruz. O magistrado negou liminarmente um habeas corpus ao influenciador digital Ítalo Santos e ao marido dele, Israel Nata Vicente. Os dois estão presos preventivamente sob a acusação de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular. No pedido para substituir a prisão por medidas cautelares mais brandas, a defesa de Ítalo Santos e do companheiro dele apontou que a prisão decretada na primeira instância da Paraíba e mantida por decisão liminar do Tribunal de Justiça Estadual deveria ser revogada porque os depoimentos citados como base para a medida não foram submetidos ao contraditório. Ainda segundo a defesa, a prisão foi ordenada em tempo recorde,
como resultado de pressão popular após a divulgação de denúncias pelo youtuber Felipe Bressanin, conhecido como Felca. Os advogados também apontaram que não houve intenção de fuga e que não havia proibição para que os acusados se deslocassem da Paraíba para São Paulo, onde foram presos. No entanto, o ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que não há razão para reverter a liminar que manteve a preventiva, já que o decreto prisional indicou de maneira fundamentada a existência de crimes graves, especialmente a produção e a divulgação de material audiovisual sexualizado envolvendo adolescentes. O ministro também lembrou que, nos termos da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, o STJ só pode reverter decisão liminar em habeas corpus proferida em segunda instância se comprovada ilegalidade manifesta e intolerável, o que não ocorreu no caso. Como o ministro negou o habeas corpus liminarmente, a ação não terá andamento no STJ. Em outra decisão monocrática, foi mantida a prisão preventiva de químico por adulteração de produtos lácteos no Rio Grande do Sul. A denúncia feita pelo Ministério Público aponta que o químico industrial teria adulterado produtos alimentícios em uma fábrica de Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. A esposa dele também é acusada de envolvimento no crime. O químico havia sido absolvido em caso similar em 2005, mas estava impedido de atuar na área. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele integrava um esquema que adulterava produtos lácteos vencidos, adicionando substâncias químicas para mascarar a deteriorização e colocando em risco a saúde pública. O químico é apontado como responsável por elaborar formulações para que as substâncias usadas nos alimentos impróprios não fossem detectadas em análises de laboratório. Ainda de acordo com a denúncia, após a proibição de trabalhar com laticínios, o químico teria aberto outra empresa em nome da esposa para disfarçar a atuação dele. A defesa pediu o trancamento da ação penal contra o casal e a revogação da prisão preventiva dele, o que foi negado pela Justiça Gaúcha. No STJ, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também negou os pedidos. No voto, o ministro destacou que a materialidade do crime e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, inclusive com laudos técnicos. Ainda de acordo com o relator, o trancamento da ação penal só é cabível quando a falta de justa causa é evidente, o que não se verifica no caso. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal repetição de busca e apreensão contra o empresário Paulo Otávio em investigação de fraude. Eu fiz a reportagem e trago mais detalhes desse caso. O ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, foi alvo de investigação sobre supostos crimes de fraude à licitação, corrupção e organização criminosa relacionados ao contrato de aluguel de um imóvel próprio para a Secretaria de Saúde do DF em 2020. Na época, o governo do Distrito Federal alugou o imóvel do grupo Paulo Otávio no valor de R$ 750 mil por mês, pelo período de 36 meses. Em 2021, o empresário e outros investigados foram alvo de busca e apreensão, tendo sido apreendidos documentos, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Em 2023, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitou uma nova busca e apreensão, argumentando que o contrato de aluguel ainda estaria vigente. O pedido foi negado em primeira instância, mas autorizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A advogada Viviane Mundim explica que a Constituição Federal prevê normas para que uma nova medida cautelar seja autorizada. A repetição sem fundamento de buscas e apreensões, dos pedidos de buscas e apreensões, ela viola o devido processo legal, o direito à intimidade, o direito à proporcionalidade do réu. Se ela não traz elementos novos, robustos e concretos para o processo, para a investigação, então ela não deve ser deferida. No Superior Tribunal de Justiça, o colegiado da quinta turma manteve a decisão monocrática do relator, ministro Messó de Azulay Neto, que determinou a devolução de todo o material apreendido na segunda diligência e que fossem considerados ilegais e inutilizados dados extraídos dos aparelhos. Os ministros entenderam que, após a primeira busca ter sido mostrada infrutífera,
outra busca, anos depois, só poderia ter sido autorizada com base em novos fundamentos que demonstrassem a sua necessidade e utilidade, o que não houve neste caso. E temos novos ministros nomeados para o Superior Tribunal de Justiça pelo presidente Lula. O Diário Oficial da União publicou os decretos de nomeação de Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão para o STJ. A nomeação ocorre depois dos dois terem participado da sabatina realizada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e aprovados também pelo plenário da Casa no dia 13 de agosto. O STJ vai agora marcar a sessão solene de posse dos dois novos ministros da Corte. A procuradora Marluce Caldas vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria da ministra Laurita Vaz em outubro de 2023. Já o desembargador federal Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, será empossado na vaga aberta pela aposentadoria da ministra Suzete Magalhães em janeiro de 2024. Maria Marluce Caldas Bezerra é alagoana e integra o Ministério Público do Estado desde 1986 e, em 2021, foi promovida ao cargo de Procuradora de Justiça. Fez sua carreira na área criminal e de direitos humanos, tendo participado das discussões que culminaram na promulgação da Lei Seca. Carlos Augusto Pires Brandão é natural de Teresina. Tomou posse como juiz em 1997 e ocupa o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2015. É professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí. Agora vamos para o direito privado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que inclusão de cláusula arbitral em estatuto de associação civil não se submete às exigências do contrato de adesão. O colegiado decidiu que as exigências para incluir cláusula compromissória em contrato de adesão não se aplicam aos estatutos de associações civis e, por isso, qualquer alegação sobre nulidade ou ineficácia sobre o que nela for definido deve ser submetida ao próprio juízo arbitral. O advogado especialista em arbitragem e mediação, Alexandre Lopes, explica qual o papel da cláusula compromissória. A cláusula compromissória é uma espécie, de convenção de arbitragem. Existem duas espécies. A cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Diante de direitos disponíveis, todas as partes, competentes, capazes, podem levar ao juízo arbitral os seus conflitos e essas decisões arbitrais elas vão ter força executiva e vão ter características de título executivo judicial, apesar do juízo arbitral e do tribunal arbitral não integrar o poder judiciário. Na origem do caso, uma associação ajuizou ação monitória contra um ex-associado para cobrar uma quantia fixada em sentença arbitral. Mas ele apresentou embargos e ajuizou também ação declaratória de nulidade de sentença arbitral por não concordar com a inclusão da cláusula compromissória no Estatuto. E defendeu que essa condição, ser aceita em Assembleia Geral, não pode ser considerada como assentimento individual. O recurso especial chegou ao STJ após as instâncias ordinárias julgarem a ação monitória procedente e condenarem o ex-associado a pagar o valor cobrado. A relatora, ministra Nancy Andrighi, reafirmou o entendimento de que a cláusula compromissória implica competência do juízo arbitral para analisar a validade, salvo se descumpridos os requisitos legais aplicáveis a contratos de adesão. O entendimento da ministra, que foi seguido pelo colegiado, foi o de que, como o Estatuto da Associação Civil não é um contrato de adesão, não há necessidade de consentimento individual expresso dos associados. No julgamento, foi destacado ainda que a alteração de estatuto ocorre por meio de deliberação coletiva, com participação ativa dos associados. E assim, a cláusula compromissória inserida em Assembleia Geral é válida e eficaz. E tem novidade aqui no STJ. É a exposição Povos Originários Guerreiros do Tempo, do fotógrafo Ricardo Stuckert. E quem nos faz o convite é a repórter Samantha Peçanha. Vamos conferir? O olhar que marca a passagem do tempo, a cultura, a história. Traços que revelam a luta por identidade, pela preservação. Guerreiros que marcaram a vida do fotojornalista Ricardo Stuckert, que capturou a beleza e a alma de diversas etnias dos povos originários do Brasil em imagens grandiosas.
E você pode conferir tudo isso de forma gratuita na exposição Povos Originários Guerreiros do Tempo. A mostra fotográfica fica aberta para visitação até o dia 19 de setembro, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 horas da noite, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Venha se conectar com a alma do Brasil. Não é só sobre eles, é sobre todos nós. Julgamento sobre possibilidade de execução individual de indenização do caso Brumadinho é suspenso no Superior Tribunal de Justiça após pedido de vista. Os ministros da segunda sessão do STJ começaram a julgar um recurso especial da Vale contra a decisão que reconheceu a uma moradora de Brumadinho, em Minas Gerais, o direito de executar individualmente a indenização por danos morais prevista em termo de compromisso firmado entre a mineradora e a Defensoria Pública de Minas Gerais. A vítima busca o pagamento de R$100 mil de indenização por danos à saúde mental, com base no acordo extrajudicial firmado após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, que deixou 272 mortos em 2019. A Vale argumenta que o acordo não tem força executiva em favor de terceiros, questiona a via processual utilizada e aponta a fragilidade das provas. O julgamento foi iniciado com o voto do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, que entendeu não ser cabível a execução individual. Para o ministro, conferir caráter executivo ao termo ultrapassa os limites do ajuste celebrado. E destacou que tanto a Vale quanto a Defensoria Pública não reconheceram efeitos executivos no documento e que admitir isso poderia comprometer a segurança jurídica e desestimular o uso de mecanismos alternativos de solução de litígios. A divergência no julgamento foi aberta pela ministra Nancy Andrighi. Ela afirmou que o acordo contém obrigação de pagar certa, líquida e exigível e que impedir a cobrança direta dificultaria o acesso das vítimas à indenização. Porém, ressaltou que, apesar da legislação prever a legitimidade de órgãos públicos para firmar esse tipo de acordo, não há definição sobre quem pode executá-lo. Nancy Andrighi foi acompanhada pelos ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira, resultando um placar parcial de 3-1 pela possibilidade da execução individual. O julgamento, porém, foi suspenso novamente após o pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha. Você já ouviu falar em filiação socioafetiva e de desconstituição de paternidade? Dados mostram uma explosão histórica na procura por registro de filiação socioafetiva no Brasil, que é a relação baseada no vínculo afetivo, independentemente dos laços sanguíneos. Mas, da mesma forma que a presença de afeto e amparo pode fundamentar a filiação socioafetiva, a ausência de carinho e o descumprimento dos deveres legais de assistir, criar e educar também podem levar à desconstituição desse vínculo. Sobre o assunto, a gente exibe agora uma reportagem especial de Marina Campos com exemplos de casos que têm chegado aqui no STJ. Acompanhe comigo. Meu nome é Gabriel Silva Moura, minha mãe é Nájila Silva Soares, meu pai, Paulo William Araújo da Silva e Raul Calista Moura. A certidão nas mãos é nova, mas a história dessa família começou a ser escrita muito antes desse documento existir. Nossa história começa com o nascimento do protagonista, o Gabriel. É ele que conta quem é o outro personagem importante. Por eu não ter tido a oportunidade de conhecer meu pai de sangue, ele sempre representou o que foi o amor. Ele, a minha mãe, me ensinou sempre a ser homem, a ser eu. O Gabriel foi criado desde muito pequeno pelo Paulo, que se casou com a mãe dele, a Nájila, após o falecimento do pai biológico. Aos 17 anos,
foi o jovem que pediu para oficializar o que a família já vivia na prática. Quando eu cheguei do trabalho, Gabriel, pai, eu quero te fazer um pedido. Ele, na verdade, é uma proposta. Aí ele, pai, eu quero colocar o seu nome na minha certidão. Eu, caramba, eu caí logo chorando, dá até emoção assim de lembrar, porque realmente foi muito emocionante com esse pedido que ele me fez. Oficializou o que já existia, né? Já sempre foi o pai, é ele que ele tem como pai, é quem levava para médico, para consulta, para escola, então só oficializou. Ficou mais fácil, porque agora com a certidão eu não preciso ir, porque tinha coisa que ele não conseguia resolver com ele por não ter lá o nome. E assim, eles já trocaram documento, porque teve que atualizar, né? Atualizou os documentos dele, já foi na junta também, já atualizou, ele ficou todo feliz, porque veio lá o nome do pai. Então é estampado. Tá estampado. O pedido do Gabriel tem nome: filiação socioafetiva. Ela reconhece a relação baseada no vínculo afetivo, independentemente do vínculo biológico. Mais do que conceder o sobrenome, este reconhecimento jurídico também prevê direitos e responsabilidades legais, como a pensão alimentícia, a guarda e o direito de visita. Quando a gente pega a ideia de família, normalmente a gente está vinculado à ideia de uma filiação biológica. Num primeiro momento a gente pensa em sangue, né? É o meu sangue, é o meu filho. Essa é a concepção mais antiga de família que a gente tem dentro da ideia do direito brasileiro. Porque a gente tem a adoção, que seria a segunda forma que viria mediante uma decisão judicial, por isso que a gente fala em filiação civil, e com a evolução surge essa terceira espécie, que seria a filiação socioafetiva. Por quê? Porque passamos a reconhecer, né, o princípio do melhor interesse da criança, que passa a entrar no nosso ordenamento jurídico com a Constituição de 88. Nós começamos a verificar que o ser humano é aquilo mais central das nossas relações. Então, o fato de você não ser filho biológico de uma pessoa, mas perante a sociedade se apresentar como tal, as pessoas reconhecerem como tal, você passou então a ter o direito de ser reconhecido juridicamente como tal. Dados mostram uma explosão histórica na procura por registro de filiação socioafetiva no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, foram registrados 627 casos de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Já em 2024, 6.203 novas famílias foram registradas nesse formato, um aumento de 889,31%. O reconhecimento voluntário da filiação socioafetiva pode ser feita nos cartórios se a pessoa tiver acima de 12 anos e houver consentimento dos genitores biológicos. O provimento 83 do CNJ regulamenta como deve ser feito. E mesmo quando é necessário levar aos tribunais o pedido de registro, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma favorável sobre a filiação socioafetiva, como entre avós e netos maiores de idade. Para o tribunal, a legislação brasileira não impede esse tipo de reconhecimento, mesmo que o neto tenha em seu registro civil o nome da mãe ou do pai biológicos. Mas da mesma forma que a existência de afeto e amparo podem promover a filiação socioafetiva, a falta de carinho e dos deveres legais de assistir, criar e educar também podem levar à desconstituição da filiação. Em um caso que chegou aos tribunais, um rapaz de 25 anos entrou com uma ação para retirar o nome do pai do registro de nascimento. Na ação, o rapaz justificou o pedido, disse que sofreu abandono afetivo e material e foi alvo de bullying devido a um crime cometido por seu pai, levando o jovem a trocar diversas vezes de escola por causa do sobrenome paterno. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça autorizou a retirada do sobrenome e o rompimento do vínculo de paternidade. No entanto, o pai recorreu ao STJ, sob o argumento de que o crime pelo qual foi condenado não deveria impedir o exercício da paternidade. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ponderou que pai e filho se encontraram em raras oportunidades ao longo da vida do rapaz, mesmo antes da prisão.
A ministra explicou ainda que o cometimento do crime por si só não acarretaria o rompimento da filiação. Desta forma, em decisão unânime, a terceira turma manteve a desconstituição da paternidade requerida. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do STJ Notícias. Mas se quiser conferir outras decisões do Superior Tribunal de Justiça, você já sabe, né? É só nos acompanhar também nos mais diversos perfis do STJ, como o site, canal oficial no YouTube, redes sociais e nas plataformas de áudio. Até a próxima!